Bom dia a todos. Mais uma aula aí do professor Wagner, professor de Física, da Escola Estadual Teruco Ueda e Yamaguchi. Hoje vamos finalizar esse tema de grandezas escalares e vetoriais, tá bom? Mais grandezas vetoriais. Eu vou resolver com vocês alguns exercícios para fixar essas ideias, e aí vou comentar um pouco rapidamente, sobre multiplicação de vetores por um número escalar e a regra do polígono, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente começar a aula com exercício, tá bom? Deixa eu só pegar aqui os slides e eu já compartilho a tela. Bom, então agora eu vou compartilhar aqui a tela. Bom, então a gente está vendo grandezas escalares e vetoriais, né? Vimos que grandezas, entendemos como grandeza tudo aquilo que pode ser medido e contado. Escalar é um número, pode ser ângulo, não depende de direção, e é alguma coisa aí que se pode comparar com escalas, então metros, velocidade. Então, aquela que fica definida apenas por um número ou uma unidade de medida. Então, 30 maçãs, né? Grandezas vetoriais, pelo dicionário, é um elemento de espaço vetorial, segmento de reta. Então, esse segmento de reta com a seta é um vetor, e esse vetor aponta para um lado, está em alguma direção, seja direção vertical ou horizontal. Então, o vetor é um ente matemático representado por um segmento de reta com direção, sentido e módulo, utilizado na física para representar grandezas vetoriais. A direção horizontal vertical, quando o vetor ele aponta, está entre as duas direções, podemos chamar aquele vetor declinado ou inclinado. O sentido para cima ou para baixo, para a esquerda ou para a direita. Então, se o vetor é vertical, só pode ser para cima ou para baixo, por exemplo. E o módulo é o valor numérico daquele vetor, é a intensidade daquele vetor. E aí se calcula o módulo pela raiz quadrada do AX menos BX ao quadrado, mais AY menos BY ao quadrado. Esse exercício eu resolvi na última aula. Soma, subtração e multiplicação, quando se somar, subtrair ou multiplicar, um vetor seu resultado forma um novo vetor chamado vetor resultante. Então, quando se soma, subtrai ou multiplica, se gera um novo vetor, o vetor resultante, e para calcular o módulo desse vetor resultante R, coloca o R ao quadrado em módulo, né? É igual ao módulo de AB, A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais 2 vezes o módulo de A, vezes o módulo de B, cosseno de θ. Ao usar essa lei dos cossenos, é preciso colocar o começo dos dois vetores na mesma origem para obter o ângulo θ. Então, voltando aqui, quando se somar, subtrair ou multiplicar, né? Um vetor por outro, seu resultado gera um novo vetor, chamado vetor resultante. Para calcular o módulo, a intensidade numérica do vetor resultante, usa-se a lei do cosseno, e ao usar essa fórmula matemática, é preciso colocar o começo dos dois vetores na mesma origem para se obter o ângulo θ entre eles. Tá? Multiplicação de vetores a gente vai ver, e esses são os exercícios que a gente vai resolver, tá bom? Então, vamos ler o exercício, e aí eu volto para essa tela de novo. Determine o vetor soma
graficamente nos casos seguintes e calcule o seu módulo, tá? Então, veja, essa questão aqui, a gente não vai precisar utilizar a lei dos cossenos, porque a gente sabe que eles estão na mesma direção e módulo, tá bom? Então, olha, então, o vetor A, ele tem 6 unidades, e o vetor B também tem 6 unidades e a mesma direção e módulo, tá? Antes de eu resolver ele, eu vou só comentar aqui e colocar a equação. Essa lei do cosseno, tá? Essas leis, lei do cosseno que eu tanto falei, assim, ela foi muito usada na antiguidade para calcular a área de terrenos, né? Então, se a gente tem um triângulo, né? Um triângulo, e a gente não sabe, né? Se a gente tem um triângulo aqui assim, um triângulo aqui, tá? Então, a gente tem um triângulo. A gente sabe que esse ângulo aqui é 60 graus, por exemplo, tá? Um triângulo. Sabemos o valor dessa medida B aqui, tá? Essa medida B é 50, por exemplo. E essa medida A é igual a 25, tá? Então, se a gente tem dois lados e um ângulo, a gente se utiliza dessa lei do cosseno para descobrir qual que é o valor desse lado C aqui, tá? E aí, por isso que se usa essa lei do cosseno, né? Que é, vamos supor, C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado mais duas vezes AB cosseno de θ. E aí, quando se tem um número aqui, coloca C a raiz desse número, né? E aí calcula esse valor, tá? Então, a lei do cosseno sai a partir dessa matemática aqui da lei do cosseno dos triângulos. Então, se a gente tem um lado mais um outro lado e um ângulo, a gente calcula aí o valor do lado seguinte, tá? Então, resolvendo o exercício de hoje, né? Então, o exercício. Então, o primeiro vetor são duas unidades, né? Então, nós temos um vetor B e um vetor A. Mais ou menos assim, né? Mesma direção e sentido, né? Então, o vetor B tem duas unidades, o vetor A tem 6 unidades, tá? Esse U é unidades, beleza? Então, A e B têm mesma direção e é o mesmo sentido, tá bom? Então, essa direção aqui, ó, é declinado, tá? E o sentido é para baixo, tá bom? Agora, para calcular o módulo, né, da soma desses vetores. Então, eu vou ter soma A mais B, certo? É igual a um valor resultante, é igual a um R resultante.
como seria esse R? Como eles têm a mesma direção e módulo, então é como se eu pegasse esse B aqui e colocasse no final do A. Então, me daria um vetor maior. Daria um vetor na mesma direção e módulo maior, né? Então, aqui a gente pode, como estão na mesma direção e módulo, a gente soma os seus módulos, tá? Soma os seus módulos, então vai ficar o módulo do A é 6, mais o módulo do B é 2. Então, o vetor resultante vai ter módulo igual a 8 unidades, tá? E a direção e o módulo do vetor é o mesmo que a direção e o módulo de A. Então, uma direção declinada para baixo, tá bom? Então, vamos ver o exercício B. Vou compartilhar aqui a tela de novo, exercício B. Então, o exercício B, ó, agora é A vai para um lado e B para outro, tá? Então, como que seria a soma desses vetores, né? Então, eu vou apagar aqui. Bom, então eu tenho um vetor A com 8 unidades para a direita. Tá? 8 unidades para a direita. Eu tenho um vetor B com 4 unidades para a esquerda. Tá? Então, é assim. Então, como é que vai ficar o vetor soma desses vetores, desses dois vetores? Certo? Então, vamos colocar a direção e módulo desses dois vetores. Então, veja, direção e sentido. Direção e sentido desses dois vetores. Então, olha, o vetor A, ele tem direção horizontal. Então, A e B, dá para ver aí? Não, né? Então, A e B, direção horizontal. E agora o sentido deles que vão mudar. Olha, do A, o sentido do A é para a direita, olha. Veja que aqui está a seta apontando para a direita. Então, direita. E o vetor B, ele está apontando para a esquerda. Então, B para esquerda. Né? E aí, agora, como é que faz a soma de A menos B? Veja que eles estão na mesma direção, né? Eles estão horizontais. Se eles estão horizontais e um vai para um lado e outro vai para outro, eles vão se subtrair, né? Então, A mais B é como se o B
tivesse um número negativo, né? É como se fosse A menos B, tá? Então, o vetor resultante nessa situação vai ser um vetor com direção e sentido do A, mas com um módulo menor, porque como se ele tivesse perdido aí 4 unidades de medida. Então, vai ficar, aqui são 8, né? E aqui 4, tá? Então, A menos B é como se fosse 8 unidades menos 4 unidades. Então, vai ser o vetor resultante R, vai ter 4 unidades, agora para o sentido do A, tá bom? Então, o vetor R vai ser assim, ó. Tá? E aí vai ter, né, direção horizontal, sentido para a direita e módulo igual a 4. Beleza? Eu poderia utilizar também a lei dos cossenos para resolver essa questão, né? Eu poderia utilizar a lei dos cossenos para resolver a, esse vetor resultante, tá? Mas eu acho que fica muito chato ficar resolvendo conta assim para coisas mais triviais. Então, se um vetor ele tem uma direção e o outro vetor se tem um sentido e o outro vetor tem outro sentido, e eu estou somando eles, o vetor resultante vai ser um vetor, né? Aqui está o vetor resultante vai ser um vetor com uma direção de sentido do vetor maior, né? Uma direção e um sentido do vetor maior, e com um tamanho menor, porque veja, o B ele tem um sentido contrário a A. Então, como o B é 4 e A é 8, 4 menos 8, 4, né? 8 menos 4, 8. 4. Então, ficou assim, tá? Então, vou compartilhar o próximo exercício. Só um segundo. Então, questão C. Agora vamos utilizar aí da lei do cosseno, tá bom? Então, ó, é um vetor A com direção horizontal para a direita e um vetor B com direção vertical para cima. A tem 4 unidades e B 5 unidades, tá bom? Então, como que fica o vetor resultante? Então, questão C. Então, vetor C, então eu vou ter um vetor A com módulo igual a 4, tá? E um vetor B com módulo igual a 3. Então, agora vamos utilizar aí da lei dos cossenos. Beleza? Ó, então, eu tenho um vetor A, né? Então, vamos colocar a direção e o sentido de A e de B. Então, a direção horizontal e o sentido para a direita.
tá? Aqui o B, ele é vertical, né? Direção vertical para cima, tá? Então, estão em sentidos e direções diferentes, tá bom? Então, como calcula aí o vetor resultante? Então, nós colocamos o vetor A e o vetor B. Aqui é o vetor B e aqui é o vetor A, tá? Na mesma origem. E no exercício ele tinha dado que o ângulo entre eles é de 90 graus. Então, aqui o ângulo entre eles é de 90 graus, tá? Então, para calcular o módulo do vetor resultante, né, a gente calcula R é igual a R ao quadrado igual a ao quadrado, a módulo de A ao quadrado mais, né, tá aí, ó, módulo de B ao quadrado mais duas vezes módulo de A, módulo de B, cosseno θ. Não ficou. Vou colocar aqui embaixo. Então, o módulo do resultante é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado mais duas vezes o módulo de A vezes módulo de B cosseno θ, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Beleza? Módulo de A. Então, quanto que é cosseno de 90 graus? Então, cosseno de 90 graus, tá? Cosseno de 90 graus. Cosseno de 90 graus é igual a zero, tá bom? Cosseno de 90 graus é igual a zero. Então, toda essa parte aqui vai ser igual a zero, porque 0 vezes A vezes B vezes 2 é igual a zero, tá bom? Então, o módulo do resultante ao quadrado é igual a A ao quadrado. O módulo de A é 4, então 4 ao quadrado, mais B ao quadrado. O módulo de B ao quadrado é 3 ao quadrado. Vezes 2 vezes 4 vezes 3 vezes 0. Esse zero vai zerar tudo isso daqui, ó. Então, bom? E aí vai ficar só isso. Então, eu vou colocar ali para cima, vou pular daqui para lá, tá bom? Vou apagar as janelas vetoriais aqui e eles vão descer. Bom, então, módulo de R ao quadrado é igual a 16, 4 ao quadrado é 16, mais 3 ao quadrado é 9, tá bom? Então, módulo de R ao quadrado, 16 mais 9 é igual a 25. Então, módulo de R é igual a raiz de 25, tá bom? Esse ao quadrado, coloca a raiz quadrada dos dois lados, raiz quadrada de R ao quadrado é R, raiz quadrada de 25 é igual a 5. Então, o módulo de R é igual a 5. Bom, então a gente já sabe o valor do módulo do vetor resultante, tá bom? Agora a gente precisa saber a direção e o sentido do valor do resultante, né? Então, o valor o valor
da direção e do sentido do vetor resultante, eu vou apagar aqui e vou fazer de novo. Vai precisar da regra do paralelogramo, né? Então, regra do paralelogramo. Regra do paralelogramo. Então, como é que é? Então, fica aqui assim, ó. Nós temos aqui o vetor B e aqui a gente tem o vetor A. O que a gente faz? É a regra do paralelogramo. Coloca os dois vetores na origem, né? Então, a origem é aqui, né? A origem dos vetores. Os dois vetores na origem, aí ele vai ter um ângulo. Nesse caso, é um ângulo de 90 graus. Esse ângulo de 90 graus a gente calculou, né? Aqui a leis do cosseno, e ficou o módulo igual a 5. E aqui, como nós fazemos? Regra do paralelogramo. Traça uma linha tracejada no final do A, traça uma linha tracejada no final do B. E, começando da origem até esse ponto aqui, essa é a direção e o sentido do vetor resultante, tá? Então, essa é a direção e o sentido do vetor resultante. Então, esse vetor resultante, ele vai ter 5 unidades, ó. 5 unidades, tá? Eu coloquei aí, deixei bem denso aí nosso desenho. Então, como é que é o vetor resultante? Ele tem direção inclinada, tá? Direção inclinada, sentido para cima, sentido para cima, e o módulo do vetor resultante é igual a 5, beleza? Então, nesse caso, a gente calculou aí o vetor resultante da soma entre os dois vetores A e B, tá bom? Bom, então, o último exercício dessa parte de matéria, desse conteúdo que a gente vai ver, tá? Então, deixa eu compartilhar com vocês. E aí, agora vamos resolver essa questão D aí, tá bom? Questão D. Então, essa questão D. Nós temos, né, um vetor D horizontal para a direita, com tá? Horizontal para a direita, e um vetor A também com 3 unidades, inclinado para baixo, tá bom? Então, aqui é o vetor B, aqui é o vetor A, tá certo? E o ângulo θ é igual a 60 graus. E ele já dá que cosseno de 60 graus é igual a meio, tá? É igual a meio, tá? Então, parar de compartilhar. Bom, então, como é que fica a soma entre A mais B, né? Então, vamos colocar. O B é direção horizontal para a direita, tá? O A, ele está inclinado para baixo.
Então, como é que resolve a questão, o resultante? Então, o vetor resultante, então nós colocamos o vetor B e o vetor A na mesma origem, ó. 60 graus, tá bom? E calcula pela lei dos cossenos. Então, vamos colocar aqui, a lei dos cossenos. Então, ó, módulo do vetor resultante R ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A mais B vezes B cosseno de θ. Então, vamos resolver aqui nesse espacinho. Então, A ao quadrado é 3, né? Então, 3 unidades, aqui é 3, aqui é 3 unidades. Então, é 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 2 vezes 3 vezes 3 vezes meio. Cosseno de 60 graus é meio, tá? Tá aqui, ó. Beleza? Então, módulo de R ao quadrado é igual 3 ao quadrado é 9 mais 9. 2 vezes 3, né? Aqui é 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 2 é 18. 18 dividido por 2, porque tem esse meio aqui, tá? Nove mais 9 é 18. 18 dividido por 2 é 9. Bom? Então, ao quadrado é igual a 27. Beleza? Deixa eu trampar aqui minha abajur para não digitar vocês. Ó, então, 27. Então, R, o módulo de R é igual a raiz de 27. Então, podemos parar aqui, porque raiz de 27 não é um número, né, inteiro. Vai dar entre 5 e 6, né? Porque raiz de 25 é igual a 5 e raiz de 36 é igual a 6. Então, raiz de 27 está entre o número entre 25 e 36, né? Entre raiz de 25 e raiz de 36. Então, ele está entre o número entre 5 e 6. Então, é 5,2, 5,3 aí, tá bom? Mas vamos deixar como número raiz de 27. E aqui, para saber a direção e o sentido, do vetor R, precisa fazer a regra do paralelogramo, né? Então, aqui está o nosso vetor B, aqui está o nosso vetor A, tá bom? 60 graus. E aí, como é que faz essa regra? Coloca um tracejado na linha da seta do A, o outro tracejado transversal a B, e começando da origem, é o vetor da origem até esse ponto de intersecção. Então, esse é o vetor R, tá bom? Então, o vetor R, ele também vai ter uma direção inclinada, um sentido para baixo, e o módulo do vetor R é igual a raiz de 27. Beleza? Então, resolvemos aí 4 exercícios para gravar aí, para fixar o
o conteúdo da matéria da aula passada, tá bom? Deixa eu avaliar aqui o que eu vou mostrar. Bom, e a regra do paralelogramo eu falei, né, na aula passada, é uma regra em formato de desenho para facilitar o esboço do vetor resultante a partir da soma de dois vetores AB. Ao colocar o começo e o início dos vetores A e B na mesma origem, é necessário desenhar duas retas pontilhadas, transversais, elas começando no fim dos dois vetores AB. Quando essas duas retas pontilhadas se juntarem em um ponto, traçar um vetor resultante R, começando da origem até o ponto de união. Então, é isso que eu acabei de fazer. Após esse processo, obtemos a direção e sentido. E o módulo da intensidade do vetor a gente calcula pela lei dos cossenos. Bom, então a última regra que eu vou falar com vocês é a regra do polígono, né? Eu não tô... achei que eu estava compartilhando a tela, desculpa, pessoal, estava lendo lá os slides. Bom, então eu vou falar a última regrinha para vocês, tá bom? Bom, então, regra do polígono, né? Bom, a regra do polígono, tá? A regra do polígono, ela é uma regra também em forma de desenho, tá bom? Então, para observar os vetores que estão sendo somados e fazer o vetor resultante a partir daqueles vetores, beleza? Então, como seria a regra do polígono? Então, ela é uma regra para mais de dois vetores, tá bom? Então, mais de dois vetores. Então, três ou mais vetores, tá? Então, vamos supor, vou colocar aqui três vetores. Então, o vetor A, o vetor B, o vetor B e o vetor C, tá? O vetor A, o vetor B e o vetor C. Veja, o vetor A, ele tem a direção horizontal, né? Direção horizontal, sentido para a direita, e tem um módulo igual a 3. O vetor B, vertical, sentido para cima, e um módulo igual a 2. E o vetor C, ele é horizontal para a esquerda, e um módulo igual a 2, tá bom? Então, nós temos esses três vetores, eu coloquei a direção, sentido e o módulo deles. E como que fica a soma de A mais B mais C? Então, é a soma de três vetores, tá bom? É uma soma de três vetores.
Então, essa regra do polígono, a gente faz o desenho desses vetores somados para auxiliar a resolução do vetor resultante, né? Então, A mais B mais C vai gerar um novo vetor resultante, tá? Então, toda soma, subtração, multiplicação de vetores gera um vetor novo, gera um vetor resultante. E como é que fica essa regra do polígono? Essa regra do polígono, ela é a seguinte: você coloca os vetores um começando no final do outro. Então, esse é o vetor A, certo? Para lá. Aí, nesse final desse vetor, eu vou colocar o vetor B. O vetor B no final do vetor A. E depois vou colocar aqui o vetor C no final do vetor B. E aí, colocando os vetores um no final do outro, né? O vetor resultante vai ser o vetor que liga o último vetor até a origem, tá bom? Vai ser um vetor que liga o último vetor até a origem, tá? Então, nós teríamos aqui um vetor R dessa forma, certo? Então, esse vetor R, com essa regra do paralelo do polígono, a gente sabe a direção e o sentido, né? Então, ela é declinada para cima, tá bom? E aí você tem aí o vetor resultante a partir do desenho do objeto, tá bom? Então, vou dar mais um outro exemplo aqui, a gente... Bom, então se eu tenho aqui, sei lá, um vetor A com 5 unidades, um vetor B com 4 unidades e um vetor C nesses formatos, tá bom? Então, como é que ficaria a soma de A mais B mais C, né? Essa soma vai dar o vetor resultante R, tá bom? Então, pela regra do polígono, a gente coloca todos os vetores, né, começando como é uma soma do A mais B mais C, coloco o A como primeiro vetor. E aí, depois, o vetor B no final do vetor A, o vetor C no final do vetor B, e traça um vetor resultante até o... Então, ficaria mais ou menos assim o nosso desenho. Vamos lá? Agora eu vou só ditar aqui, né? O vetor A, ele tem uma direção vertical para cima, o vetor B tem uma direção declinada para baixo, e o vetor C tem uma direção horizontal para a direita, tá bom? Os valores de módulo tá aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, aqui 4 e 3, tá bom? Então, fazendo a regra do polígono, como é que ficaria? Então, a gente tem o vetor A, assim, né?
né? Aqui, ó. Então, temos aqui o vetor A. Aí, o vetor B, ele é declinado para baixo. Então, ele vai ser mais ou menos assim. Tá? E o vetor C é para de esquerda, para direita aqui, ó. Aqui é o vetor B. Aqui é o vetor C. E como é que ficaria o vetor resultante, tá? Então, o vetor resultante ele é um vetor do final do C até a origem dos vetores, né? Então, esse é o vetor resultante, ó. O vetor resultante, ele começa no final do C e vai até o final do A, tá? Então, esse seria o vetor resultante. Então, a regra do polígono, você coloca os vetores começando no final do outro, né? Então, você coloca o A. Aí, no final do A, você põe o vetor B. No final do B, você coloca o vetor C. Se tivesse um outro vetor D aqui, também colocaria o vetor D e assim por diante. E o vetor resultante vai ser no final de todos os vetores que você tem, você traça um vetor até a origem e fecha um polígono, e esse será o vetor resultante aí desse desenho aí, tá? Então, o vetor resultante começa aqui no C e vai aqui no B, né? Então, ele é inclinado para baixo, tá bom? Então, esse é o vetor R aí, ele tem essa direção e sentido. Tá bom? Então, a regra do polígono, ela é uma regra que, assim, você coloca os vetores que você está estudando, trabalhando ali, tudo um no começo, no final do outro, né? E liga o final dos vetores até a origem. E aí, até quando você liga esse final dos vetores, você obtém o vetor resultante, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Então, ó, regra do polígono. Regra do polígono também em formato de desenho para facilitar o cálculo do vetor resultante. Mas agora, da soma de 3 ou mais vetores, A, B, C, D, E e até N vetores, tá bom? Número infinito de vetores, aí você vai colocando, né, no final. Então, olha, ao transportar os vetores A, B, C de forma que a origem de um coincida ao extremo do outro, né? Então, a origem do vetor A coincida com o extremo do vetor B e assim por diante, né? Então, a origem do B coincida com o extremo do A e a origem do C coincida com o extremo do B e a origem do D coincida com o extremo do C e assim por diante, sem modificar seus módulos, direções e sentido, utilizando a regra do polígono, ligamos a origem do primeiro vetor A com a extremidade do último vetor C. E assim é obtido o vetor soma resultante. Então, da origem, né? Então, o vetor resultante é da origem até o extremo, tá bom? Então, ó,
ligamos da origem do primeiro vetor A com a extremidade do último vetor. Então, eu estava errando aqui, tá, pessoal? Olha. Mas, assim, errei só a direção, né? Assim, né? Então, olha, da origem até o vetor. Então, essa seria... começa da origem e vai até o último vetor, tá? Então, essa é a direção aí do vetor. Então, aqui, ó, inclinado para cima. O último vetor, o último desenho que eu fiz como exemplo, também errei, tá? Então, eu vou tentar lembrar aqui. Era assim. Nós tínhamos um vetor A, B, e um vetor C aqui, ó. Um vetor C, tá? E aí, o vetor resultante começa da origem até o último vetor. Então, esse é o vetor resultante, tá bom? Começa da origem até o último, tá? Então, seria declinado para baixo. Beleza? Bom, então, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Eu acho que eu tenho um exercício para resolver rapidamente. Então, é isso. Ao transportar os vetores A, B e C de forma que a origem de um coincida com o extremo do outro, sem modificar seus módulos, direção e sentido, utilizando a regra dos polígonos, ligamos a origem do primeiro vetor, que seria o vetor A, com a extremidade do último vetor, que seria o vetor C nesse exemplo. Assim é obtido o vetor soma, o vetor resultante ABC com direção e sentido, tá? Então, aqui tem uns exemplos, ó, se eu tenho o vetor A, o vetor B e o vetor C, eu vou ter A mais B mais C, eu vou ligar o vetor A até o final do vetor B aqui, né? Então, o final do vetor C. Então, o A é aqui, ó, inclinado para cima, o vetor B é horizontal para a direita e o vetor C é vertical para baixo. Então, A mais B mais C, o vetor resultante, que seria esse vetor S, que é a soma de A mais B mais C, começa da origem de A, né, a origem do sistema, até o final, de A mais B. Aqui a gente tem 5 vetores, né? E a soma está nesse V2 aqui, ó, tá? Então, ó, V1 mais V5 mais V4 mais V3, né? Aqui os números estão meio ruins, mas começa daqui, ó. Essa é a origem da soma, é V1, V5, V4 e V3. Então, V1 mais V5 mais V4 mais V3, né? Então, V1 para a direita, V2, V5 para baixo, V4 para a esquerda e V5 para cima. O resultante, o vetor resultante, começa da origem e vai até o último vetor. Nesse caso, é o vetor V3 aqui, tá bom? Então, essa é a regra do polígono. Você coloca os vetores de uma forma que a extremidade do vetor A coincida com a origem do vetor B, que a extremidade do vetor B coincida com a origem do vetor C, e aí até o último vetor, e aí liga da origem dos vetores até a extremidade do último vetor, tá bom? Então, aí determine o módulo do vetor soma dos 4 vetores abaixo, tá bom? Bom,
Então, vamos tentar resolver esse exercício. Bom, então nós temos aí quatro vetores, né? Ó, determine o módulo do vetor da soma dos quatro vetores representado abaixo, tá bom? Então, o vetor A é 4 unidades. O vetor B, 6 unidades para a direita. O vetor C, 2 unidades para a esquerda. E o vetor D, 1 unidade para baixo. Bom, para calcular o módulo, pessoal, a gente só tem uma maneira para calcular módulo, tá bom? É fazer vetores resultantes a partir da regra das leis de cosseno, tá bom? Então, calcula a resultante de um mais outro, até chegar na resultante final aí, tá bom? Mas eu acho que esse cálculo ele é muito denso para a nossa matéria, tá bom? E eu não vou me estender muito nessa questão, porque a gente está numa aula de física, tá bom? O que eu quero que vocês entendam nessa questão de vetores é que soma de vetor resulta no vetor resultante, tá bom? E quando a gente for usar o vetor resultante na física, aí a gente pega o vetor resultante, se forem vetores mais complexos e tudo mais, entendeu? Só um segundo. Tá, então eu não vou me estender muito nessa soma de vetores do polígono, não, tá? Porque acho que fica mais para esse lado da matemática e não quero, né, me estender aí. Deixa eu colocar no computador. Bom, então vamos rapidamente fazer essa soma aqui, né? Então, vou só ditar aqui quais são a direção e sentido dos vetores. Então, vetor A, direção e sentido vertical para cima. Vetor B, direção e sentido horizontal para a direita. Vetor C, horizontal para a esquerda. E vetor D, vertical para baixo, tá bom? Então, a soma desses vetores então, ficaria assim, ó. Eu tenho um vetor A aqui, tenho um vetor B aqui, né? O vetor C é para a esquerda, né? Então, daqui eu vou colocar mais um vetor C aqui. Então, como se o vetor C diminuísse o tamanho do vetor B, entendeu? Tá bom? O vetor C diminui o valor, ó. Então, eu tenho 2 unidades para a esquerda e tenho 6 unidades para a direita. Então, esses dois aqui, ó, já me formam um vetor resultante que eu já conheço, né? Eles já vão me dar um vetor para a direita com 4 unidades.
tá? Porque, ó, eu tenho 6 unidades e aqui eu tenho 2 unidades para a esquerda. Então, B menos C já vai me dar um vetor R, né? Já vai me dar um vetor R menor aqui. Então, vou colocar um vetor B aqui com 2 unidades a menos. E eu tiro o C, tá bom? Então, fica assim, ó, o vetor BC, tá bom? Beleza? O vetor BC fica assim, tá? Então, aqui fica um vetor BC. Então, o vetor BC fica assim e o vetor D para baixo aqui, ó. O vetor D para cá, beleza? Então, o vetor resultante começa da origem e vai até o final. Esse é o vetor resultante dessa soma, tá bom? Beleza? Então, então a gente já sabe que é inclinado para cima, tá? Bom, então para calcular o vetor, o módulo desse vetor, como é que nós fazemos? Eu vou colocar aqui só os valores de A é igual a 4, B, C é igual a 4 e D é igual a 1, tá bom? Esse é o módulo dos vetores. Bom, como eu falei para vocês, eu não vou ficar me estendendo muito para calcular módulo de vetores de somas de mais de 3 vetores, tá bom? Mas não tem outro jeito para calcular senão pela regra da lei dos cossenos, né? Então, como é que faz? Aqui eu tenho o vetor A e o vetor BC, tá bom? Eles estão a 90 graus aqui, ó, 90 graus, tá? Porque, né, então eu coloco na origem, e lembra, ele faz a regra do paralelogramo, faz o vetor resultante entre BC, mas a lei do cosseno era resultante ao quadrado é igual a A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais 2 vezes cosseno de θ, A e B, tá bom? Beleza? Como esse cosseno de θ é zero, porque cosseno de 90 graus, né, cosseno de 90 graus é igual a zero, então essa parte aqui zera, tá? Então, eu vou colocar como R1. Então, esse R1 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 2 vezes zero vezes 4 vezes 4, que seria o módulo de BC, tá? Aqui é BC e aqui ficaria BC, tá? Então, fica R1 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado é 16, mais 4 ao quadrado é 16, tá bom? Então, R1 ao quadrado é igual a 16 mais 16, 6 mais 6 é 12, sobe 1, 32. Então, R é igual a raiz de 32, tá? Então, esse é o primeiro resultante, tá? Que seria o resultante de BC com A. E aí, agora, eu tenho um vetor BC, que é nesse sentido de direção, e o vetor, esse seria o R1, tá? Então, ficaria... E aí, agora, para calcular o vetor, o módulo do vetor, então ficaria assim, eu tenho esse vetor, esse vetor aqui assim,
Então, esse seria o R1. E eu tenho aqui um vetor D para baixo. Aqui, o vetor D para cá. E aí, o vetor resultante para cá. Será que eu errei alguma coisa? BC, D ficaria menor que esse A e D ficaria menor. Acho que o exercício é mais ou menos... É isso mesmo. Olha, o que acontece? Como eu tenho o D está ao contrário também do A, então se eu fazer AD aqui, ó, AD vai ficar igual a 3, né? Ó, eu tenho o A, eu tenho 4 medidas e o D eu só tenho uma. Então A menos D, então eu vou ter um vetor assim, A, D e um vetor B, C, tá? Esse AD tem 3 unidades, esse BC tem 4 unidades, tá? E aí sim eu vou ter esse vetor resultante R aqui, ó, tá? Aí eu vou ter esse vetor resultante R, que é a partir dessa soma de vezes A ser igual a 4, aqui é igual a 3, aqui é igual a 9, 16 mais 9 é 25, e o módulo do R é igual a raiz de 25, e esse módulo de R é igual a 5, né? Raiz de 25 é igual a 5. E aí fica isso, tá bom? Então era esse o exercício aí, tá bom, pessoal? Então é inclinado para cima e o módulo do vetor R é igual a 5. O que eu fiz? Como esse D e esse A, eles estão em sentido diferente, né? O D está com sentido para baixo e o A está com sentido para cima, subtrair eles. E BC também estava com sentido diferente, subtrair eles. E aí ficou esse vetor resultante aqui, ó, com essa mesma direção e módulo, tá? Beleza? Que eu tinha confundido aqui. Mas é mais ou menos isso, tá, pessoal? Eu não vou me estender muito nessa questão. Na próxima aula a gente volta para estudar física. Só para finalizar, multiplicação de vetores, tá? Só para não deixar de falar sobre esse conteúdo. Então, rapidamente. Tá? Então, a multiplicação de vetores nada mais é se eu tenho um vetor A. Um vetor A aqui, com sentido e direção horizontal e sentido para a direita. Tá? E eu multiplico 3 vezes A, né? 3 vezes A, o que vai ser? Eu estou multiplicando o módulo desse vetor. Como módulo, né? Então, 3 vezes o vetor A. Então, o módulo de A é igual a 3, então 3 vezes o módulo de 3, 3 vezes 3 vai ser igual a 9. Então, 3A vai ter igual, um módulo igual a 9.
que significa isso? Que eu vou gerar um vetor resultante, né? Eu vou gerar aqui um vetor resultante, eu vou colocar aqui. Eu vou gerar um vetor resultante, vou gerar aqui um vetor resultante 3 vezes maior que esse. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou gerar um vetor resultante aqui com um módulo igual a 9, né? Ó, tá? Esse seria o 3A. Isso seria a mesma coisa, sei lá, multiplicar. Eu tenho um vetor. Eu tenho aqui um vetor B, né? Um vetor B que tem 2 unidades. Tá? Eu tenho um vetor B com 2 unidades. Se eu multiplico 5 vezes B, o que vai me dar? Vai me dar um vetor resultante R. Esse vetor resultante R, ele vai ter a mesma direção, o mesmo sentido, né? E o módulo, ele vai ter um módulo 5 vezes o módulo de B. Se o módulo de B é igual a 2, ele vai ter um módulo igual a 2 vezes 5, o módulo igual a 10, tá? O que significa um módulo igual a 10? Que esse vetor R, que gerou de 5 vezes, é a mesma direção, mesmo sentido que B, mas agora com 10 unidades, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Então, isso é multiplicação de vetores. Você vai gerar um novo vetor, que é o vetor R. O que eu quero que vocês aprendam nessas 3 aulas, eu tirei 3 aulas para falar sobre essa ferramenta matemática que são os vetores, que são extremamente importantes para nós na física. E multiplicação, soma e subtração gera um vetor resultante, né? Um vetor gera um novo vetor, tá? E é isso que eu quero que fique bem fixado. Então, na multiplicação, se eu estou multiplicando um número escalar por um vetor B, significa que eu estou multiplicando o módulo desse vetor. A direção e o sentido não muda, tá? Então, se o vetor B é para cima ou direção vertical, o vetor R também vai ter direção vertical para cima. Mas o que vai mudar quando se multiplica 5 vezes aquele vetor vai ser o módulo. Então, aqui o módulo do vetor R, nesse exemplo, é 10. E no outro exemplo lá era 9, né? Que era um vetor 3 vezes 3. Então, essa é a multiplicação de vetores. Deixa eu ver se eu termino com... Bom, então aí eu vou compartilhar com vocês exercícios, tá? Só vou ler aqui a multiplicação. Deixa eu ver se eu separei aqui. Não tem multiplicação. Aqui, ó, multiplicação. Multiplicação de vetores. Ao multiplicar um vetor por um número escalar qualquer, se obtém um vetor resultante com a mesma direção e sentido, mas sua intensidade, seu módulo é multiplicado. Então, o vetor A tem direção horizontal e sentido para a direita. Seu módulo é igual a 3. Se eu multiplicar A por 5, né? Então, eu vou ter um módulo igual a 3, então eu vou multiplicar o módulo de A vezes 5, que vai me gerar um vetor R. No qual R é um vetor resultante com módulo igual a 15, e direção e sentido igual a horizontal para a direita. Então, esse exemplo, eu tenho um vetor A que está na horizontal para a direita, e eu multipliquei ele por 5. Como ele tinha 3 metros, ele vai ficar com 15 metros de comprimento aí do vetor, tá? Então, essa é a multiplicação. Então, agora é com você. Bons estudos. Pause o vídeo e resolva os exercícios a seguir. Então, vou ler aqui, ó.
Determine o vetor soma graficamente nos casos seguintes e determine seu módulo. Então, eu tenho A, B e C. Então, olha, o vetor A e B, o vetor A tem módulo igual a 2, o vetor B tem módulo igual a 1,5, e eles estão a 90 graus, né, de diferença. Qual que é o vetor soma deles? Qual é o resultante? O vetor B, eu tenho o vetor A e o vetor B são 6 unidades, né? Tem módulo igual a 6, e o ângulo entre eles é 120 graus. Veja aí, 120 graus, cosseno de 120 graus é menos meio, tá bom? E o C, A e B, o A tem direção e sentido para horizontal para a direita, o B ele é inclinado para cima, e o ângulo entre eles é de 60 graus, né? Cosseno de 60 graus é meio. A com 6 unidades e B com 8 unidades. Próximo exercício. Determine o módulo do vetor soma representado nos vetores ao lado. Aqui vocês podem fazer a regra do polígono, tá? Né? Veja que B e C têm a mesma intensidade, tá? E ver como é que fica com a regra do polígono, tá? Mas também a dica que eu dou é você fazer B menos C, A menos D e ver o que sobra. E aí vai ser o vetor soma, tá bom? Porque, olha, o A e o B são em direção, são mesmo sim, são sentidos contrários, mas na mesma direção, vertical. E B e C têm a mesma direção horizontal, mas sentidos contrários. B, C e D tem módulo igual a 2. E um último exercício, um jogador se desloca 5 metros para sul e a seguir 12 metros para leste. Determine o módulo do deslocamento resultante, ó. Então, é 5 metros para sul e 12 metros para leste. Então, o que tem que fazer? Como você sabe que o ângulo entre eles é 90 graus, né? Sul e leste dá 90 graus. Coloca os vetores na mesma origem e traça o vetor resultante. Beleza? Então, eu vou ficando por aí. Esses são os exercícios para vocês resolverem. Bons estudos e até a próxima aula.